Então, galera, vamos para a explicação da semana 4 do PET 6 de Educação Física do 9º ano do Ensino Fundamental. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Então, vamos para a explicação dessa semana. Nessa semana, nós vamos estar falando sobre o xadrez. E aí temos aqui alguns pequenos trechos de texto que vai estar falando sobre o xadrez, sobre os possíveis surgimentos, né, de acordo com a sociedade que ali estava. Também trazer algumas ideias que está relacionado com o xadrez. Nós temos aqui um texto que fala, o título é Um Lance de Sorte, que aí traz uma visão filosófica e sociológica sobre o jogo de xadrez. As regras do xadrez evoluíram de acordo com as mudanças sociais das diversas épocas. Por isso deve-se falar um pouco da história do xadrez, né, diz o Marcelo, que no caso relaciona a um autor específico. Você pode citar os torneios realizados entre os grandes mestres capitalistas e socialistas comuns na década de 70. Aqui traz alguns pequenos trechos que fala sobre o início, né, que era chamado de chaturanga, né, que acredita que o xadrez tem origem hindu, onde seu precursor seria um jogo surgido na Índia no século VI a.C., que seria o chaturanga, seriam 4 armas incrustadas. Ele era disputado por 4 pessoas, cada uma com 8 peças, o rei, o barco, o elefante, 4 soldados. Então traz algumas características desse jogo, né, que está comparado, né, com o xadrez, que seria de hoje. Eu queria destacar para vocês, dentro desses pontos, 2 pontos aqui que está relacionado a, inclusive, faz parte do jogo, né, do xadrez. Um ponto que faz parte do xadrez e também outra que é bastante polêmico, digamos assim, e mostra um pouco da história do xadrez. O primeiro ponto é quando fala sobre a questão do povo no poder, onde vai trazer que a peça que ganhou o poder foi o peão. Então, diante de algumas mudanças dentro do xadrez, o peão ele passou-se a ganhar poder, digamos assim, né, porque o peão é uma peça que na primeira jogada só pode andar 2 casas e posteriormente ele só pode andar 1 casa, né, e capturar a peça na diagonal. O que acontece, né? Quando chega a última linha do lado do adversário, pode ser trocado por qualquer peça, exceto o rei. A jogada reflete o pensamento liberal dos séculos 18 e 19, segundo o qual qualquer pessoa podia subir na vida, embora jamais chegasse a ser rei. Então relaciona aqui o xadrez, dentro do xadrez, o peão, quando ele chega na última casa, né, do adversário, ele pode ser trocado por qualquer peça dentro do tabuleiro, menos o rei. No caso aí, normalmente quando a gente joga, nós jogamos o xadrez, as pessoas utilizam a rainha, né, como sendo uma peça mais forte, né? Mas aí traz esse pensamento que não pode ser trocado pelo rei, porque o rei, ele digamos, tem um pensamento, né, de que as pessoas pobres não podem conseguir alcançar a ascensão, a chegar a comandar dentro da sociedade. Claro que dentro do jogo do xadrez ninguém vai querer o rei mesmo, porque o rei só anda em uma casa, e como o objetivo é dar checkmate no rei, se já tem um rei, não precisa de 2, ok? Não tem muita lógica, né? Quando você for pegar o rei, você vai ficar mais vulnerável, porque o rei é fraco, né? Ele é fraco e, querendo ou não, o adversário vai ter possibilidade de ganhar de você 2 vezes, né? Porque tendo 2 reis, então você tem 2 vezes mais possibilidade de dar checkmate. Então, talvez esse pensamento sirva para a sociedade da época, mas não para o xadrez. O xadrez, ninguém ia querer o rei diante das funções do rei. E nós temos também a questão do preconceito, né? Onde as cores pretas e brancas demonstram a importante influência da sociedade racista e poderosa com relação à evolução e construção das regras do jogo. No sorteio, aquele que fica com as peças brancas é quem começa o jogo. Então, no jogo, quem está com as peças brancas depois do sorteio inicia a partida. E aí mostra também que a rainha branca não começa na casa preta. Então, rainha branca na casa branca, rainha preta na casa preta. Essa também é uma das lógicas, né, que eles podem estar colocando sobre a questão desse preconceito da época, e de fato, se a gente for analisar, vai estar presente isso mesmo, certo? Mas são curiosidades que estão relacionadas com o jogo do xadrez. Mediante isso, nós temos algumas questões aqui, né, para poder estar realizando,
Na primeira, o xadrez teve seu início com regras diferentes das dos dias atuais, mas com uma complexidade tão alta quanto de agora. Quais as peças utilizadas na origem do xadrez? Então, nós temos no texto falou sobre a chaturanga, que foi um jogo que foi anterior ao xadrez. Lá fala sobre essas peças, certo? Importante deixar claro que sobre o início, a origem do xadrez, vai trazer vários autores que vão trazer outras histórias, viu, galera? Não tem uma certa ou errada. São possibilidades, né, diante de cada lugar, certo? Então, só para deixar claro, essa foi uma história, né, um surgimento que o autor desse pet, né, representado pelo Estado, trouxe, mas temos outras histórias desse surgimento. No número 2, a última das regras se refere às cores pretas e brancas do xadrez, que correlaciona a uma situação latente, ou seja, muito presente em nossa sociedade atual, o racismo. Mas, como percebido, a sociedade influenciou diretamente nas regras, realizando mudanças reais no jogo, bem como na realidade social de sua era. Deu uma sugestão da alteração de regra referente às cores no xadrez, mas atenção, a mudança deve ser funcional. Então você vai procurar pensar qual uma alteração de regra que vai estar relacionado a essa questão do racismo, né? Aqui fala até como uma questão de mudança que aconteceu na sociedade, né? Diante do texto que nós lemos, você procurar falar sobre uma dessas mudanças que ocorreram. 3. Posicione no tabuleiro 2 bispos e 2 torres, indicando no tabuleiro suas possibilidades de movimentos com linhas e seta, não podendo elas estar em situação de capturar de ambas as peças. Ou seja, você vai estar posicionando aqui no tabuleiro 2 bispos e 2 torres, sendo que ambas não podem estar em ataque. Digamos assim, se você coloca, por exemplo, o bispo aqui, a gente sabe que o bispo anda na diagonal. Então, nessa posição, que é a posição D5, o bispo pode andar nessa diagonal. Ele percebe que é um bispo na casa branca, né? Tem um bispo também na casa preta. Então, vamos supor que joga aqui. E aí, no caso, o outro bispo você poderia colocar logo abaixo, né? Aqui, por exemplo. E aí vai ser a mesma lógica. Ele pode andar para cá, para cá, para cá e para cá. Só que o que acontece, galera? Aqui eu coloquei como exemplo, mas aqui no caso ficaria um pouco inviável você colocar esses bispos aqui, porque segundo a lógica da atividade, as torres que você colocar não pode estar no meio de ataque, né? A localização que você colocar essa torre, os bispos não podem estar atacando. Então, por exemplo, se você colocar os bispos bem no centro, que é um dos objetivos dentro do xadrez, é você procurar colocar a maior quantidade de peças sua do xadrez no meio do centro, porque você vai ter maior ataque, como a imagem já mostra, né, dos bispos. Então, galera, nesse caso, como foi falado, você vai posicionar os bispos, você vai posicionar também as torres, assim, mais ou menos assim como eu dei o exemplo dos bispos, você vai colocar a torre aqui, se a gente for colocar, por exemplo, a torre aqui, torre da casa preta, e aqui, por exemplo, a torre, vou colocar aqui não, vamos colocar aqui logo abaixo aqui, ó, torre da casa branca. Vamos supor, a torre da casa branca estando nessa posição vai atacar para cá, para cá, para cá e para cá. E a torre da casa preta vai estar para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Então, diante dessa atividade, você vai procurar colocar o torre e bispo em posições que elas não vão estar se atacando. Então, por exemplo, você não pode colocar o bispo em nenhuma dessas localizações aqui que a torre está atacando. Por exemplo, se quiser colocar o bispo aqui, pode, porque a torre não está atacando nessa casa. O outro bispo pode colocar aqui. Tá? É um exemplo que eu estou trazendo para vocês, para que você pode estar relacionado. Eu já falei no primeiro momento a movimentação dos bispos só para te ajudar. Se, por exemplo, se os bispos estivessem aqui agora, né, como no primeiro momento eu mostrei para vocês, não poderia, por quê? Porque no caso o bispo da casa preta estaria aqui e a torre estaria atacando, então não poderia, ok? E também, se fosse o caso, a torre não poderia estar aqui, porque o bispo estaria atacando aqui também. Essa lógica você deve avaliar. Nós vamos, na sequência,
no número 4 aqui, vem falar que o xadrez é um jogo dinâmico e conhecido pelos estudantes como exercício teórico, mas a verdade é que seu conhecimento deve ser extremamente prático. Como isso acontece? Na verdade, galera, se a gente for analisar, claro, é importante de fato um jogo dinâmico, né? Se a gente for pensar um exercício teórico, porque você vai estar trabalhando com o seu raciocínio. Mas é importante também que você tenha um conhecimento dessa movimentação das peças. Por quê? Porque você vai observar a posição das suas peças e também das peças do seu adversário. E aí na hora da jogada, não basta apenas você ter a movimentação em sua cabeça, você tem que avaliar se de fato as peças estão dispostas para que o seu ataque aconteça, certo? Então é uma combinação de jogadas e você deve estar relacionando esse pensamento com a movimentação. Nesse patch temos 2 desafios que levarão suas habilidades no jogo. No caso que nós traz aqui o desafio das 7 rainhas, que é a rainha é uma peça extrema importância no jogo, e o manuseio perfeito dela te fará um jogador acima da média. Posicione o tabuleiro abaixo a partir de uma primeira já posicionada no tabuleiro, mais 6 rainhas, sem que tenha possibilidade de capturar a outra. Então percebe que você aqui já tem a primeira rainha já foi colocada, né? Está aqui. Você vai estar posicionando agora mais 6 rainhas, da qual não vai poder capturar. Então, o posicionamento. Vamos supor que você vai colocar outra rainha aqui, tá? Você vai colocar outra rainha aqui. Se a gente for analisar, ela não está sendo atacada pela rainha que aí está. Percebe que essa primeira rainha está na casa D5 e essa segunda rainha está na casa B2. Então, nessa posição aqui, ela não é atacada. Você deve colocar as outras 5 rainhas em casas que não vão ser atacadas, não vão ser capturadas pelas demais. Ok? Então, vamos lá para a próxima. Nosso desafio, que é o desafio do cavalo, né? Onde vai falar que o cavalo é essencial em qualquer estratégia de um bom jogador de xadrez. Nesse exercício, elevaremos nossa habilidade, né, pensando essa peça. Você deve caminhar com o cavalo pelo tabuleiro seguindo as seguintes regras. Enumere de forma crescente cada casa que seu cavalo passar, dando sequência ao caminho já iniciado. Não poderá repetir uma casa já visitada pelo cavalo. Seu cavalo deve andar seguindo as regras de movimento da peça de xadrez, ou seja, andar em L. O desafio estará completo quando seu cavalo passar pelo máximo de casas que você conseguir, respeitando as regras, que é a questão de andar em L. Lembre-se que são 64 casas, então busque o seu limite. Bom jogo. Aqui no caso, você percebe que você vai dar sequência, por exemplo, o cavalo iniciou aqui na casa A8, e aí utilizando em L, ele veio aqui para a casa B6, tá? Posicionou aqui, e depois ele já fez a jogada, ele já andou mais 3 casas, fazendo o movimento de L. Se a gente for analisar aqui, esse aqui é um L. Na casa D5, depois ele movimentou para a casa E3, né? Então o que acontece? Você vai procurar movimentar o cavalo em L, né, para todas as casas que você conseguir, que você não passou. Por exemplo, essas casas que você já passou aqui, você não poderá mais movimentar. Aqui no caso a gente poderia, por exemplo, ela estando aqui, você poderia andar o cavalo de novo para cá, ó. Saiu daqui e foi para cá, por exemplo, né? Então você continuaria essa numeração, daqui você poderia ir para cá e assim sucessivamente. Você vai procurar fazer essa movimentação da forma como mostra, como mostrou inicialmente, e para poder verificar quantas casas, no máximo de casas que você consegue movimentar o seu cavalo sem haver repetições, ok? E galera, por hoje é só, né? Nós temos esses 2 exercícios para finalizar. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você ainda ficou com alguma dúvida em torno desses exercícios, pode deixar nos comentários, certo? Mais uma vez peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!